Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tamara Teixeira e eu vou apresentar um seminário referente à disciplina de catálise, cujo título é Nanopartículas de platina encapsuladas em transportadores de nanofolhas de pentóxido de vanádio como eficientes catalisadores para promover a dessulfurização oxidativa aeróbica. Como base para este seminário, eu utilizei este artigo. Este trabalho foi feito por Xiao Hang. Ele foi publicado em 2020 no Jornal Chinês de Catálise. Agora, fazendo uma pequena introdução, vou falar um pouco sobre as características dos metais do grupo da platina. Esses metais eles são o irídio, o ósmio, o paládio, a platina, o ródio e o rutênio. São metais que possuem alta densidade, eles são altamente resistentes ao desgaste, são resistentes à corrosão ou ao ataque químico, possuem altas propriedades catalíticas e também possuem propriedades elétricas estáveis. A platina ele é um metal que é muito utilizado na catálise, possui características muito propícias para esse uso. Não só a platina, como todos os metais do grupo da platina, citados anteriormente. E eles tratam de metais nobres, que são são D10, e eles exibem habilidades catalíticas notáveis em reações industriais. Eles apresentam estruturas da banda eletrônica D exclusiva e alta relação de elétrons de valência, e de uma forma geral, as reações mais comuns com a participação destes grupos de metais são hidrogenação, desidrogenação, isomerização de parafinas, reforma da nafta, hidrocraqueamento, oxidação e redução de poluição automotiva. Dentre as inúmeras aplicações da platina na catálise, uma delas é a reação de dessulfuração oxidativa aeróbica. Essas reações elas ganharam destaque conforme o aumento dos regulamentos restritivos para óleo diesel. E nessas reações, o oxigênio no ar ele pode ser ativado de forma eficaz por nanopartículas dos metais do grupo da platina sintéticos. Os sulfetos não reativos eles podem ser posteriormente oxidados a sulfonas polares e separadas fora do óleo não polar de forma natural. Só que nessa reação ocorre geralmente a lixiviação e a sintetização das nanopartículas. E aí ocorre a desativação dos catalisadores. Então, com isso, passou a procurar suportes que poderiam encapsular as nanopartículas de uma forma eficaz e uniforme. Os óxidos de metais de transição ativos redox, os TMOs, como o óxido de zircônio, o óxido de titânio e o óxido de zinco, eles normalmente são usados como suporte. Ocorrem fortes interações do suporte do metal a partir da sobreposição do orbital D entre as nanopartículas de PGM e os cátions reduzidos dos TMOs. Entretanto, as específicas áreas de superfície dos TMOs, eles normalmente são pequenas. Então, isso dificulta a dispersão das nanopartículas de PGM na superfície de forma eficaz e uniforme. Então, com o objetivo de resolver este problema, minimizar esse problema, sabendo que materiais com morfologias bidimensionais, 2D, muitas vezes exibem específicas áreas de superfície maiores. Então, com isso, os TMOs com uma estrutura de camada ultrafina 2D, eles vão ser candidatos promissores. O pentóxido de vanádio ele vai poder ser usado como TMO e ele exibe uma estrutura anisotrópica. Então, é possível adquirir nanofolhas de pentóxido de vanádio ultrafinas com um aumento significativo das suas específicas áreas de superfície por uma estratégia de esfoliação, já que as forças de Van der Waals existentes entre cada camada dos materiais elas são fracas.
E o pentóxido de vanádio, ele pode alterar o seu estado de oxidação entre o vanádio 4 e o vanádio 5. Então, isso causa um efeito nas interações entre as nanopartículas de PGM dispersas. Então, como metodologia, as nanopartículas de platina elas foram encapsuladas na superfície de nanofolhas de pentóxido de vanádio, que foram esfoliadas por meio de uma sonicação assistida por método de deposição coloidal. Daí foram feitas imagens de microscopia eletrônica de transmissão dos catalisadores. Então, está demonstrado aqui na figura 2. As nanofolhas de pentóxido de vanádio, elas estão mostradas na figura A, B e C. Elas exibiram uma estrutura em camadas ultrafinas. A espessura das nanofolhas de pentóxido de vanádio ela foi confirmada em aproximadamente 6 camadas atômicas. E, além disso, as nanopartículas de platina puderam ser observadas, eles estavam bem dispersas, o que poderia ajudar a expor totalmente os sítios catalíticos da platina. E os tamanhos das nanopartículas de platina, com diferentes quantidades de carregamento, elas estão predominantemente no intervalo de 4 a 5 nanômetros. E isso demonstra que as nanopartículas de platina, com tamanho de partícula, elas podem ser obtidas usando este procedimento de síntese. E as imagens do MEV de alta resolução para as nanopartículas de platina com o pentóxido de vanádio, elas foram gravadas também. Elas estão demonstradas nas imagens de D, E e F. E foi observado uns espaçamentos de 0,215 e 0,227 nanômetros. Esses valores correspondem às facetas de nanofolhas de pentóxido de vanádio e as facetas de nanopartículas de platina cúbicas de face centrada. Então, esses resultados eles indicaram que as nanopartículas de platina com tamanho de partícula de aproximadamente 4 e 5 nanômetros, elas podem ser uniformemente dispersos na superfície das nanofolhas de pentóxido de vanádio 2D. Para obter mais informações sobre os catalisadores sintetizados, os padrões de DRX e as curvas de dissolução de nitrogênio dos catalisadores, eles foram medidos. Na figura 7 é mostrado o padrão de DRX e fazendo uma comparação com o padrão de DRX do pentóxido de vanádio em massa, apenas o pico de difração do plano cristalino 001, ele pode ser claramente observado em aproximadamente 20,1 graus. E isso indica o sucesso da geração de nanofolhas de pentóxido de vanádio 2D ultrafinas. E o DRX padrão das nanopartículas de platina com N igual a 2 e nanofolhas de pentóxido de vanádio também contém um pico de difração correspondente às nanofolhas de pentóxido de vanádio. E, além disso, também pode-se observar 2 picos de difração em aproximadamente 39,8 graus e 46,3 graus, e eles correspondem aos planos cristalinos 111 e ao 200 das nanopartículas de platinas cúbicas de face centrada. E as específicas áreas de superfície das nanofolhas de pentóxido de vanádio e das nanopartículas de platina com nanofolhas de pentóxido de vanádio, elas foram estimadas através do método de Bethe, que está ali mostrado na figura 8. E a gente pode ver que
que comparando, né, com a específica área de superfície do pentóxido de vanádio em massa, que é 2,3 metros cúbicos por grama, as específicas áreas de superfície das nanofolhas de pentóxido de vanádio, elas aumentam para 19,8 metros cúbicos por grama, que corresponde a 8,6 vezes maior do que o pentóxido de vanádio em massa. E as específicas áreas de superfície das nanopartículas de platina com nanofolhas de pentóxido de vanádio, elas são um pouco menores, que é 16,6, e isso indica que a estrutura das nanofolhas de pentóxido de vanádio, elas são retidas após o carregamento de nanopartículas de platina. Então, todos esses dados obtidos, eles sugerem, né, que as nanopartículas de platina, elas são carregadas na superfície das nanofolhas de pentóxido de vanádio de uma maneira eficaz e uniforme. A capacidade catalítica dos catalisadores sintetizados, ela foi medida pela oxidação de DBT e seus derivados, a fim de fornecer um método de dessulfurização verde viável para os sulfetos não reativos. Então, foi feito uma remoção de enxofre usando diferentes sistemas, e as amostras obtidas, elas são aqui mostradas na tabela, listadas na tabela, e elas são diferenciadas ali pelo N. Esse N representa a porcentagem de massa teórica de nanopartículas de platina no material, e ela foi confirmada por espectroscopia de plasma ativamente acoplado. Apesar de ser um teor razoável de remoção de enxofre pelas nanofolhas de pentóxido de vanádio, está longe de ser uma dessulfurização profunda. E aí a gente pode ver que quando as nanofolhas de pentóxido de vanádio foram carregadas com nanopartículas de platina, a remoção catalítica do sulfeto, ela melhorou bastante. A gente tem aqui os melhores valores, né, com o N igual a 2 e N igual a 3, só que esse N igual a 3, ela demorou mais tempo para poder obter essa porcentagem. Então, ela demorou um pouco mais comparado ao N igual a 2. E quando a massa do pentóxido de vanádio ele é selecionado como um carreador, o grau de remoção do enxofre diminuiu, que a gente pode ver nesse último valor. E isso pode ser atribuído, né, às específicas áreas de superfície que são menores. Então, numa perspectiva de melhor custo-benefício, as nanopartículas de platina com uma porcentagem de massa N igual a 2, elas foram selecionadas, né, para uma investigação mais profunda. E também é preciso falar que a temperatura da reação usada neste estudo, ela foi mais baixa do que as temperaturas usadas em outros relatos anteriores, né? E isso indica a capacidade catalítica superior dos catalisadores dessa forma como foi preparada. Para investigar a viabilidade das aplicações práticas, houve o estudo do grau de remoção de enxofre de óleos com diferentes concentrações iniciais no substrato e de diferentes substratos e aditivos alcenos aromáticos. Como está mostrado na figura 9, o grau de remoção do enxofre ele diminuiu ligeiramente quando a concentração de S aumenta de 500 para 1000 microgramas por grama. E no sistema usado, o oxidante abundante, que é o oxigênio no ar, ele pode ser fornecido. E isso é superior aos sistemas de reações que usam
o peróxido de hidrogênio ou peróxidos orgânicos como oxidantes. Já na figura 10, mostra os óleos com diferentes substratos, né? E é notável assim, o desempenho da dessulfurização que ela foi alcançada. E o grau de remoção do enxofre ele diminui na ordem de dBT para o 4mdBT para o 4,6 dmdBT. E o grupo metil no 4mdBT ele representa um obstáculo para a aproximação do átomo de enxofre às espécies ativas geradas. E isso leva a uma menor atividade de reação. E a estabilidade e a utilização do catalisador são considerações importantes a serem investigadas. Então, para isso, o desempenho do catalisador ao longo de vários ciclos de reação foi medido. E o catalisador gasto, ele também foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Na figura 11 é mostrado o desempenho de reciclagem do catalisador conforme preparado, né? Então, o catalisador preparado ele pode ser reciclado para pelo menos 7 ciclos de reação sem qualquer perda significativa da capacidade catalítica. Então, assim exibindo um desempenho catalítico desejável. O conteúdo de nanopartículas de platina no catalisador gasto ele foi de aproximadamente 1,81% em peso, de acordo com uma análise feita de CP. E com isso indica que a lixiviação das nanopartículas de platina ela poderia ser evitada de forma eficaz devido às interações entre o metal e o suporte. O catalisador gasto ele também foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho e conforme é mostrado na figura 12, além dos picos característicos retidos correspondente ao pentóxido de vanádio, um novo pico aparece em aproximadamente 1162, que corresponde para as vibrações entre a ligação entre enxofre e oxigênio da sulfona, que precipitou na fase do catalisador. E todos os dados observados indicam que, conforme preparado, os catalisadores exibiram notável estabilidade e capacidade de reutilização. Então, como conclusão deste trabalho, a gente teve que as nanopartículas de platina, com tamanhos de partículas bem definidos, de aproximadamente 4 a 5 nanômetros, elas foram carregadas na superfície de nanofolhas de pentóxido de vanádio de camada atômica de aproximadamente 6 camadas atômicas em espessura de uma forma eficaz e uniforme. O catalisador obtido ele poderia ativar com sucesso o oxigênio no ar sob condições de pressão atmosférica de 110 graus Celsius, proporcionando assim um método de dessulfuração verde e viável. Os sulfetos não reativos em substratos de óleo poderia ser oxidado com sucesso a sulfonas polares, facilitando a separação natural dos óleos não polares. O catalisador obtido exibe propriedades desejáveis de estabilidade e reutilização. E, por fim, este trabalho apresenta uma estratégia racional para construir catalisadores à base de nanopartículas de platina suportados, estáveis com notável capacidade catalítica, estabilidade e reutilização para muitos outros oxidações aeróbicas. Essas foram as referências utilizadas.